Shalom, shalom, amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O famoso bordão, eu quero dizer que é um prazer e uma grande honra nós estarmos aqui junto, aqui na Ruios Academy, para estarmos falando agora da nossa série chamada Provérbios, e o capítulo hoje é o capítulo 9. Portanto, pega a sua Bíblia, né, online ou manualmente, e você possa estar agora comigo sendo edificado pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo 9, ele vai estar falando principalmente a partir do versículo 7, algo que eu achei extremamente relevante, o que diz a palavra assim: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que repreende o ímpio recebe sua mancha. Então, olha só, quando a gente tem nessa narrativa aqui, eu vou colocar numa outra narrativa aqui vamos lá, na versão NVI. Estou numa versão Dake aqui, mas na versão NVI vai estar dizendo assim, olha só, é, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Então, olha só, não repreenda, versículo 8, o zombador. Caso contrário, ele odiará, e repreenda o sábio, e ele o amará. Como isso é importante, amados, nós entendemos algumas coisas, tá? Então vamos lá. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Primeiro de tudo, aonde que está habitando a sabedoria nesse caso? Em quem aceita a repreensão. A maior dificuldade do ser humano, né, uma das dificuldades e uma das características, por exemplo, da baixa autoestima, é a dificuldade de você receber crítica, um feedback negativo. Sabe por quê? Porque estamos ancorados, na maioria das nossas vezes, com algumas coisas que acontecem em nós. E é o quê? A manifestação do orgulho. Então, olha o que a palavra está falando. A palavra está falando que se você repreender alguém que, que é ímpio, essa pessoa vai te odiar. Mas quando você repreende alguém justo, essa pessoa o amará. Então, como isso é importante nós entendermos? Isso está lá no versículo 8, né? Não repreenda o zombador, caso contrário, ele vai estar te odiando. Repreenda o sábio e ele o amará. O hábil, o sábio, ele ama a repreensão, porque a gente entende que é nesse caminho que nós estamos evoluindo para o crescimento. Eu sei que dói, eu sei que a gente fica desconfortado, eu sei que quando a palavra ela penetra no nível do nosso espírito, entre espírito e alma, algo mais profundo, nós por vezes nos sentimos um pouco incomodados, mas é o próprio Espírito Santo nos edificando na nossa vida. Agora o versículo 9 está dizendo assim: instrua o sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Sabe, amados, esse é um poder de multiplicação, porque o homem justo, o homem sábio, ele vai estar recebendo a instrução e ele vai absorver essa instrução e vai reprogramar o seu caminho, vai renovar a sua mente, como fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, com isso, nós conseguimos entender que isso vai nos gerar o quê? O temor do Senhor. E o versículo 10 está dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Quando você fica correndo atrás de prata e ouro, prata e ouro e prata e ouro, você está correndo atrás de algo terreno. Mas a palavra nos instrui a dizer o quê? A correr atrás da sabedoria. Porque quando você clama e pede a sabedoria, o Senhor te acrescenta a sabedoria. E na sua mão esquerda haverá riqueza e honra. E não é alguém filosófico que está falando isso. Não é o pastor Fábio que está falando isso. É a palavra do Senhor, no qual ele vai estar sempre honrando e se submetendo pela sua palavra, amados. Então nós precisamos aprender como filhos a estar orando também. Orando aquilo que é correto, da maneira correta. Por quê? Porque com isso nós vamos estar avançando para o nosso propósito. O versículo 11 diz assim: pois por meu intermédio, intermédio de quem? Da sabedoria, os seus dias serão o quê? Multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Então, olha só, se você quer ter vida e vida em abundância, clame ao Senhor a sabedoria, pois é a sabedoria que vai te trazer esse entendimento, e é uma promessa do Senhor. E eu volto a dizer, não é um filosófico,
não é um pastor, não é um achismo. É a palavra do Senhor que está dizendo o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, versículo 10, e o conhecimento do santo é o entendimento. Já no versículo 11 ele está dizendo o seguinte: pois por meu intermédio seus dias serão o quê? Multiplicados. Eu quero vida e vida em abundância, porque é isso que diz a palavra do Senhor. É isso que eu profetizo para mim, vida e vida em abundância. Agora olha só, o versículo 12 está dizendo assim, ó, se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, amado, é isso que nós precisamos entender. Há pessoas que zombam, há pessoas que menosprezam, por exemplo, a direção do Espírito Santo. Há pessoas que são guiadas pelo Deus dessa era, chamado Satanás. Agora, eles têm os olhos, seus entendimentos, né, fechados, né, são incrédulos para isso. Agora, quando nós somos vivificados no nível do nosso espírito, Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, aonde nós somos vivificados, nós agora temos esse entendimento, essa luz do Espírito Santo, da sua poderosa palavra, para nos levar a um caminho de sabedoria. Então, olha como é importante isso, amados, nós começar a entender. O versículo 3 diz assim: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Então, o insensato passa por isso: exibição, sedução e ignorância. Totalmente abominável ao Senhor. Agora, olha só: sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam, né, a insensatez. Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. E aí está dizendo assim: aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas, preste atenção no que fala o versículo agora 18. Mas eles nem imaginam, meu Deus, que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Amados, você está entendendo o que diz a palavra no versículo 17? A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Então entenda o seguinte, amados, quando você está entrando fora da lei da terra, fora da lei do Senhor, fora da busca do Senhor, você agora está absorvendo algo. Provérbios capítulo 5 também fala, por exemplo, da mulher adúltera que destila favos de mel, mas o seu fim é amargo como um absinto. Ou seja, no primeiro momento, você vai ver a água doce, a água roubada, ela é doce, mas ela é roubada. Mas para aquela pessoa, naquele momento, ela tem um sentimento. E a pessoa diz assim: ah, roubada foi fácil, como é doce tomar essa água. Agora, olha o que está dizendo: e o pão que se come escondido é saboroso. O pão que se come escondido, ou seja, algo que foi roubado e que se come escondido. E isso você pode entender para diversas áreas da sua vida, inclusive em uma questão matrimonial. O pecado do adultério, você pode transformar isso através da sabedoria do Senhor. Mas, agora, o que diz a palavra do Senhor? Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Sim, amados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, nós devemos agora rejeitarmos os caminhos maus para nós estarmos agora vivendo direcionado, inspirado e manifestando a natureza do Espírito Santo em nossa vida. Por isso eu quero deixar aqui um shalom, um beijo no seu coração e quero te dizer, não perca a nossa série chamada Provérbios e o capítulo 10 que está chegando aí para que você possa ser edificado mais e mais através da palavra do Espírito Santo em nossa vida. Um shalom e um beijo no coração.